Se você me disser que o Sport jogou contra Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, se você me disser que ele jogou e ganhou, aí eu digo que ele é campeão. Você vai me desculpar, mas aí graças a Deus, a gente tinha uma liderança dentro do campo também. Eu sou reserva. Quase não jogo. Como é que eu vou parar aí para bater falta? Fala, meu povo, tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro Na Marca da Cal. E é o seguinte, eu andei pesquisando, dando algumas olhadas no regulamento do YouTube e descobri o seguinte, que quem começa um quadro novo, recebendo Deus Todo-Poderoso, é sinônimo de sucesso. Sim, hoje, o meu primeiro convidado. Que honra! Produção, aplausos aí, por favor. Eu quero ouvir muitas palmas, porque eu estou recebendo o Deus da nação, o Deus rubro-negro. Zico, tudo bem? Estou muito feliz em dar esse pontapé inicial com você aqui marcando presença. Você não tem noção. Obrigado. Até você com essa brincadeira de Deus, né? Não tem jeito. Os rubro-negros me colocaram nessa e tal, mas vamos separar, né? Eu entendo bem o que é isso, o que é a nação, né? O carinho, o respeito que eles têm por mim, pelo meu trabalho. E um prazer muito grande estar aqui. Eu posso chamar você de minha aluna, né? Porque você teve a felicidade de participar com a gente lá numa aula do futebol feminino, que hoje, você sabe que o CFZ está com um time feminino, bem provável que a gente esteja disputando o Campeonato Carioca, a gente está fazendo um trabalho muito legal lá, junto com Boa Vista, e estamos muito felizes. E tudo tem um começo, né? Quando a gente começou aulas lá com vocês, que eram grandes estrelas da TV lá, me dando prazer de participar do nosso canal. Sei o quanto é difícil a questão do canal, então desejo boa sorte, né? Na Marca da Cal, canal da Lívia. Então já sabe, galera, vamos se inscrever, compartilhar, ajudar, porque vocês já vão ter coisas legais, principalmente pelo know-how da Lívia, por tudo aquilo que ela fez na televisão, principalmente lá na Fox, e a gente fica feliz de ter mais um companheiro de YouTube, né? Opa, depois dessa entrevista já foi encerrada. Muito obrigado, Zico. Eu ganhei o dia. Não, nós vamos conversar muito aqui. A produção depois, eu vou fazer essa. Vou pedir para a produção colocar algumas imagens desse dia que eu tive a honra de ser aluna do Zico. E você falou sobre o time feminino que vocês estão criando, é o início, isso é muito legal. Mesmo sendo eu aluna do Zico, claro que eu não poderei participar desse time porque foi horroroso o meu desempenho. E aí eu entendi que é o seguinte, se eu não aprendi com você, Zico, eu não aprendo com mais ninguém. Uma aula só não dá, né? Você, poxa, ali foi mais uma coisa simples e tal, para todo mundo participar. Foi mais um apoio que vocês deram ao nosso canal, que estava começando, uma representatividade ao Dia da Mulher. Verdade. Então, teve todo um contexto. E você sabe quem está lá querendo uma vaga de centroavante no nosso time da feminina, a Ludmilla. Ela sabe jogar. Está dando um apoio muito grande também. Tem conhecimento. Ela já jogou na preliminar de Jogo das Estrelas, fez gol no Maracanã. Então, o time já vem com tudo. Zico, você brincou aqui no início, lá vem você com essa brincadeira de Deus, mas pergunto de coração para você, você tem noção do que você representa no futebol? O que você representa para a nação, essa idolatria toda? Hoje tenho, vou te dizer por uma simples razão. Porque assim que eu parei de jogar e tal, eu tive uma vida de... fui ministro do esporte, depois fui lá para ser técnico de futebol, fui para o Japão, fiquei muito tempo fora, e com isso eu
no período pós encerrar a carreira, não estava aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, basicamente ali por volta de 2010, que eu fiquei mais tempo no Brasil, e eu procurei dar ênfase no nosso projeto das escolas Zico 10, que a gente tem pelo Brasil inteiro, eu comecei a viajar para visitar os locais, fazer inaugurações, jogos de Master. E aí eu comecei a ter noção da quantidade de pessoas que deu o nome do filho, Arthur, por causa de mim. As pessoas fazerem. Então, eu acho que é por aí que você vê a responsabilidade, o que você fez, o teu legado. Porque quando um pai, uma mãe dá o nome de um filho por causa de alguém, é porque tem um significado muito grande, não só do jogador, mas também do homem. Então, eu acho que isso, para mim, foi o momento que eu comecei a entender o legado deixado pós parar de jogar futebol. Então, isso é muito bacana, é emocionante. Foram momentos que eu vejo aí, eu estou no meio da rua, estou num aeroporto, a pessoa faz questão de vir falar comigo, dizer que foi minha homenagem. Então, isso aí não tem dinheiro que pague. Isso é muito legal. Eu vou pedir para a produção depois colocar aqui a foto que eu tirei com você na primeira vez que eu te vi, Zico. Você não deve lembrar, claro, mas você foi visitar os estúdios lá em São Paulo, no Fox Sports, e me falar, olha aí, e falaram assim, olha, o convidado hoje aí no programa tal vai ser o Zico. Eu falei, para tudo, eu sei, eu não devo tietar, eu tenho que controlar, né? A nossa profissão proporciona isso, encontros com os ídolos. Eu falei, eu vou ter que fazer essa, e eu fiz esse registro. Eu encontrei o Deus rubro-negro, e esse dia, para mim, foi um dos dias mais felizes. Depois, imagina, virei aluna do Zico, hoje eu estou recebendo o Zico no meu canal, eu estou realizada. Agora, Zico, quem era o cara, quem era o atleta que fazia o olho do Zico, ainda quando criança, brilhar? Quem era o seu ídolo? O primeiro foi o Dida, né, do Flamengo, que foi um jogador campeão do mundo em 58, e é um dos grandes nomes da história do Flamengo. Grande alagoano. Um dos maiores artilheiros da história do clube. E é lógico que meus pais diziam que depois de pai e mãe, uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida. Legal. Então, todo mundo rubro-negro lá em casa, cachorro Mengo, Menguinho, Mengão, passarinho tinha que ter cor preta e vermelha. Então, meu pai levou um papagaio e aí verde, ele queria pintar as asas do papagaio de preto e vermelho. Só para você ter uma ideia. Sensacional. O Flamengo era campeão, ele botava a bandeira do Flamengo lá na antena. Então, era um negócio... Cada filho que nascia, ele dava o uniforme do Flamengo. Da seleção brasileira também, mas ele era apaixonado pelo Flamengo. Então, a gente nasceu numa casa dessa, rubro-negra, né? Uhum. E quando eu tinha 2 anos, o Flamengo foi tricampeão. E lógico que eu não lembro nada disso, né? O Dida fez 4 gols e lá em casa se falava muito em Dida, 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 Dida. Então, eu fui crescendo com isso. E em 61, se não me engano, eu já estava lá com meus 8 anos, meu pai me levou ao Maracanã para ver uma final Flamengo e Corinthians, da Rio São Paulo. E o Flamengo ganhou de 2-0, foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. E foram 2 gols. O Dida fez 1 gol. O Dida e o Joel, o Flamengo foi campeão. Então já viu, né? A gente volta a Dida para tudo que é lado. Mais tarde, meus irmãos começaram a jogar futebol, o Antunes e o Edu, e aí meus olhos voltaram só para eles. E para você ter uma ideia dessa questão do Dida, não é só eu, meus irmãos também, o Dida, em 63, se não me engano, ele foi para a Portuguesa, de Desportes. Uhum. E aí a Portuguesa, quando vinha jogar no Maracanã, a gente ia ver a Portuguesa jogar por causa dele. Então, era uma paixão, um ídolo grande, né? Meus irmãos começaram a jogar em 67, 68, eu já maior um pouco. Aí eu ia tudo que é jogo deles, ficava atrás do gol, começava a perceber o que eles faziam dentro do campo e procurava repetir lá nas peladas e tal.
Então, eles foram a minha grande inspiração, porque, em termos do Dida, eu não tinha muita coisa dele em TV para poder ver, né? Eram poucos lances, a gente não tinha assim. Então, a minha noção de campo começou com meus irmãos, né? De acompanhar mesmo, ficar atrás do gol, ver aquilo tudo, ir a todos os jogos. Eu conheci todos os campos do Rio de Janeiro, Bangu, Bom Sucesso, Vasco, Olaria, tudo vendo eles jogarem com o América. Então, é um negócio assim impressionante. Depois que eu cresci mais um pouco, que eu já estava no Flamengo, com meus 17 anos, veio a Copa de 70. E aí meus olhos voltaram para aquele ataque fantástico, né? De Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Aí os olhos brilhavam para ver, e aí eu comecei a me inspirar mais também neles, né? Algumas coisas que eles faziam, principalmente dos que jogavam, que eu jogo, todos jogavam na minha posição. E aí eles só que foram adaptados nos cantos lá e tal para poder jogar. Então, foi uma grande inspiração também a seleção de 70 para mim. Quanta referência legal. E ter essa referência dentro de casa deve ser ainda mais especial. Agora, ô Zico, e qual técnico mais contribuiu ao longo da sua carreira para você se tornar esse Zico? Foi o Jober Meira. Foi um ex-jogador do Flamengo, lateral, e ele era o técnico da base. E eu, quando vim da escolinha, subi, e ele era um cara muito disciplinado, não só na parte do profissional, ele ensinou muito para nós, mas também pelo fato da questão dos fundamentos do futebol. Sim. Eu ficava realmente... Ele gostava muito de o passe, o chute, o domínio, controle de bola, cabeceio. Os treinamentos de fundamento com ele eram fantásticos. Então, eu me aprimorei praticamente muita coisa, aprendi muita coisa com ele. Então, era um negócio assim, não tinha tempo ruim. Podia fazer sol, chover, podia fazer qualquer tempo que a gente estava lá no campo treinando. Então, isso me deu uma qualidade, um aumento na minha qualidade técnica muito grande, porque eu comecei a ter uma precisão muito grande em todos os fundamentos. Uhum. Você passou aí alguns lances de falta, que muita gente fala, você ficava treinando faltas. Dá a impressão de que eu só fazia isso. Não. Acabava o treino, era ficar dando passe um para o outro, era ficar fazendo finalização com o pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Era uma coisa de cada vez, mas sempre após o treino com toda a equipe. Além de fazer com a equipe, eu gostava de ficar fazendo treinamentos específicos das coisas que eu fazia no jogo. Não adianta eu treinar uma coisa que eu não fazia no jogo. Então, eram as minhas arrancadas, as tabelas, ficava com alguém que jogava comigo para fazer isso, cruzamento, posicionamento, antecipar os zagueiros. Então, eu acho que isso que era o mais importante. Então, me dava uma confiança muito grande dentro do jogo de realizar aquilo. Eu tinha facilidade, por exemplo, de dominar a bola, de colocar ela de uma maneira que eu desse uma sequência bem mais rápida no jogo, e sempre procurando ir para frente. Então, quando você tem... são 3 fundamentos importantes para você jogar bola. É o passe, o chute e o domínio de bola. Então, você domina e dá o passe. Se você dominar bem, para dar o passe fica fácil. Se você der um passe bom, se você receber uma bola boa e dominar bem, você pode chutar bem. Então, tem tudo a ver esses 3. Você joga futebol. Agora, você depois tem os outros que te faz a diferença. Pois é, ô Zico, você... Que é a condução de bola, que é o drible, essas coisas todas. Agora, quando eu fui para o profissional, teve um ex-goleiro do Flamengo, com a nossa... que era
da seleção brasileira e titular, que era o Renato, que veio do Atlético Mineiro, ele veio falar comigo, eu estava começando, isso em 73, mais ou menos, 72, 73, e ele virou para mim e falou assim, poxa, por que você não treina a falta? Eu falei, poxa, Renato, eu sou reserva, quase não jogo. Como é que eu vou parar aí para bater falta? A não ser que seja sozinho. E tal. Ele falou, não, mas eu treino com você. Eu falei, goleiro da seleção brasileira, titular do Flamengo. Vai treinar comigo? Opa. Aí ele falou, não, eu gosto de fazer também, vamos marcar e ficar treinando e tal. E aí foi quando eu comecei. A gente repetia lá e tal, não tinha barreira móvel. Aí tinha que pegar uns caras lá que estavam catando bola para poder fazer a barreira. E assim começou. Então, eu fazia isso, e assim foi. Aí os resultados começaram a aparecer. Em 74 eu fui titular e começou a vir gol de falta. Aí empolgou. Aí já tinha goleiro, quarto goleiro que queria treinar comigo, já tinha gente que podia ficar na barreira. Aí depois, aos poucos, foram construindo uma barreira lá de ferro. Então, assim que começou tudo. Mas aí depois eu passava a bater umas 70, 100 faltas, 2 vezes por semana. Do lado esquerdo, do lado direito e no meio. Então, quer dizer, quando tinha falta, aquilo para mim era como se eu estivesse ali batendo no treinamento. Legal. E depois você viu isso se reproduzir com o Marcelinho Carioca, né, Ozinho? O Marcelinho era do juvenil, ele tinha 16 anos. E eles treinavam atrás do gol lá. E às vezes eu estava batendo falta no final da minha carreira, e ele vinha, seu Zico, posso ficar aí do lado? Aí eu falei, pode ficar, e não só vai ficar, como vai bater também. Eu já estou cansado, eu não bato tanto, eu bato só para manter ali a precisão. Aí eu batia 3, 4, aí chamava ele batia também. Então ele começou assim, ele tinha uma batida diferente da minha, porque pé pequeno, batia de curva, a bola faz 3 dedos lá, mas ele aprendeu alguns truques ali com o professor, né? Oh. E passou o professor, né? Ficou um cara como um mestre das faltas também. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu fico muito feliz pelo sucesso dele, por ter, você vê o interesse de querer aprender, né? Isso é importante. Ele tem o talento dele, a qualidade dele, mas ele aprendeu algumas dicas lá na hora de bater, né? Ô, Zico, você vem de uma fase muito vitoriosa do Flamengo, dos anos 70, dos anos 80, foi Intercontinental, foi Libertadores, Mundial, 3 brasileiros. Você viveu uma fase sensacional no Flamengo. 4 brasileiros. 4? Desculpa, são não esquece muitos. De 87 é brasileiro. Ah, tá. Sim, mas eu peguei a sequência, 82, fui nos mais próximos. Tá 87 é do Flamengo, né? É do Flamengo, claro que é. Então tá. Vou discutir com o homem. Você acha? Quem são quem são os times grandes do futebol brasileiro? Se você me disser que o Sport jogou contra Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, se você me disser que ele jogou e ganhou, aí eu digo que ele é campeão. Não foi o caso. Ou seja, você vem de uma fase super vitoriosa com 4 brasileiros nas costas, mais Mundial, mais Libertadores, uma geração que tinha fixo esse raciocínio de ser vitorioso. O que acontece com esse Flamengo de hoje em dia, Zico? Um Flamengo que chegou arrasando em 2019, com certeza o elenco foi montado, não foi só para ser vitorioso uma única temporada. O que acontece? Como que você enxerga isso? Acontece, no meu modo de ver, que eu acho que a grande liderança era fora do campo. Era o Portuga, né? Era o grande Jorge Jesus. Ele que mantinha aquele grupo todo daquela maneira. E quando eles perderam ele, eu acho que ficaram sem o chão.
E aí a coisa... Perderam jogadores importantes também, que, em certo ponto, tem uma certa liderança, como o Rafinha. Né? Pouca gente conhece o líder, que é o Rafinha, dentro e fora do campo, as cobranças dele. O Pablo Mari também, que era um cara que tinha uma postura, que havia... Como se encaixou bem, né? Um respeito muito grande. Então, é lógico que quando você perde isso, principalmente a questão do Jorge Jesus é que toda a comissão técnica era dele. Ele não deixou ninguém que ficasse lá que não fosse da turma que ele trouxe. Então, o Flamengo não tinha auxiliar nenhum. Você vê que algumas conquistas do Flamengo foram feitas por treinadores que eram auxiliares e se tornaram técnicos, como era o caso do Carlinhos, do Andrade, do Carpegiani, que já tinham, os treinadores saíam, mas eles tinham já uma base montada, tinham conhecimento do grupo. Dessa vez que saiu o Jorge Jesus, não tinha ninguém ali. Você tinha um cara muito bom que entregou para o Jorge Jesus uma certa condição boa, que foi o Marcelo Fera. Abel saiu, ele fez aquele meio-campo, as coisas melhoraram, então os jogadores já conheciam, o Portuga pegou a coisa já um pouquinho arrumada, sem muita crise. E poderia ter sido ele ter ficado na comissão, que aí sairia o Jorge Jesus, ele poderia fazer essa transição, porque qualquer outro que chegasse ia ser muito complicado, mudança de ideias, até você pegar, isso aí seria mais difícil, por toda a qualidade do time. Então, nós tivemos, durante o nosso período, uns 4 técnicos. Né? Saiu vocês também passaram por mudanças, né? Passamos por mudanças, mas aí é o seguinte, você vai me desculpar, mas aí graças a Deus, a gente tinha uma liderança dentro do campo também. Eu sempre falo que a importância minha não era só dentro do campo jogando. A minha importância era fora, no meu modo de agir, que você acaba se tornando uma grande referência. E aí, cara, o que você faz está todo mundo de olho. Então, é o primeiro a chegar, o último a sair, joga todas, viaja todas. Então, os caras ficam olhando assim, pô, se o cara está lá, faz isso, é para fazer também. Você olha para esse Flamengo hoje, você não vê um líder? Não vejo. Para você ver, o capitão principal não é um titular absoluto, que é um grande jogador que a gente gosta muito dele, tem um grande respeito, que é o Diego, mas ele não é o titular do time. Uhum. Tá? Então, eu acho que é importante você ter um capitão que seja titular absoluto do time. E isso o Flamengo não tem. Então, acontece alguns entreveros normais, você tem que estar ali no meio para segurar a peteca toda. Então, eu acho que isso aí foi um momento de transição difícil, mas pode ser recuperado. Os jogadores têm que entender. Você vê a maioria dos times jogando, eu já falei isso, jogando contra o Flamengo de uma forma. Quando empatou, ganhou, é uma comemoração absurda. Sim. Porque o Flamengo é a bola da vez, o Flamengo é o time que dá repercussão, ganhou do Flamengo é um negócio fantástico. Então, eu acho que... Aí você vê ele jogar o outro jogo, é um time completamente diferente. Então, os jogadores têm que estar preparados para isso. Eu sempre dizia e cobrava dos nossos jogadores isso. Olha, agora os caras vão vir com a faca nos dentes contra a gente. A gente tem que ir com 2 facas. Agora mudou. A gente não pode ir achando que a gente vai ganhar toda. O couro vai ter que comer, a gente tem que ir com sangue nos olhos para poder ganhar desses caras. E você acha que... Foi assim que quando a gente voltou do Mundial, a gente ganhava tudo na base da virada. Então, não era mole. Os caras vinham para a gente, cara, vinha com tudo. E aí a gente ia dobrado. Então, essa vontade de querer ganhar, de querer superar, de querer...
não deixar que os caras, né, tenham sucesso em cima da gente, fazia parte do nosso elenco, né? Você sente que o Rogério Ceni tem um certo receio de repetir o erro que aconteceu no Cruzeiro, de perder o vestiário? Porque o Flamengo perde, às vezes vai mal, e ele vai em toda a coletiva de imprensa e diz: esse elenco é sensacional, eu nunca trabalhei com atletas assim, que eles se empenham, que eles se dedicam, sempre elogiando muito o time, mesmo no momento que acontece, o time foi mal, mas ele está sempre exaltando, exaltando. Você acha que tem um certo receio aí de escorregar e perder o vestiário? Eu acho que não é perder o vestiário, é perder a confiança em relação à filosofia dele, né? Que o jogador tem aquilo, ou acredita ou não acredita. Então, no momento, eles acreditam naquilo que está sendo passado. Ele não pode perder isso. Boa. Zico, chegando na nossa reta final aqui, eu te pergunto, assim, na marca da Cal, de bate-pronto, quem vai ganhar a Libertadores? Não sei, não. Final é final. Não. É final. Eu torci para um time... dois times brasileiros disputarem. Gostaria eu também torci por isso. Eu também torci por isso, mas agora só um leva. Não, só um leva. Não tenho preferência, não. Não é hoje, o Flamengo. Pelo futebol apresentado hoje, dia 30 está distante. Se você tivesse que apostar hoje, Santos ou Palmeiras? Eu daria 51% para o Santos, 49% para o Palmeiras. Pronto. E na Copa do Brasil? Copa do Brasil? Palmeiras daria ou Grêmio? 51% para o Palmeiras e 49% para o Grêmio. Renato Portaluppi, dia será técnico da seleção... A questão do Palmeiras e Grêmio... Fala. Depende muito da questão de campo, né? Onde é que vai ser primeira, segunda? Apesar de ser em torcida, não tem muita influência. Vai definir na casa do Palmeiras. São 2 jogos, então é diferente de Santos e Palmeiras, né? Que é um jogo só. Renato Portaluppi, um dia, vai ser técnico da seleção brasileira? Torço muito para que isso aconteça. Porque a primeira pessoa a chamar ele para treinador fui eu, para dirigir meu time aqui, o CFZ do Rio, na 3ª divisão. Aí ele teve um convite do Madureira e foi para o Madureira. Mas gostaria de ver o Portaluppi na seleção? Gostaria, tem muita capacidade para isso. Agora a pergunta do milhão, porque parece que ninguém quer o tal do milhão. Quem é que leva o Campeonato Brasileiro, Zico? Há muito tempo não tem esse equilíbrio, né, de disputa. Mas a reta final está muito boa para o Internacional, né? Deu uma arrancada boa e eu acho que é difícil você tirar uma diferença como essa. A tabela tá mais propícia para Internacional, né? Porque o Atlético, São Paulo, Flamengo, Palmeiras estão com uma tabela mais complicada, né? E acho que oscilando mais também, né? Exatamente. Grêmio, futebol apresentado. O Flamengo tem um jogo a mais. O Flamengo fez uma boa partida agora contra o Goiás. Então, se der uma boa aí nessa Palmeiras e Grêmio, nesses dois, se tiver bons resultados contra Palmeiras e Grêmio, ele entra na briga. E que loucura seria, né? O Internacional ganhar. O Abel, depois de tudo que passou no Flamengo, no Vasco, foi para o Cruzeiro. De repente, o Abel no Internacional, que chega dando declarações fortes, né? Mal conheço o elenco, preciso chegar a entender. E agora com chances reais de ganhar o Brasileiro. Incrível. Beijo, querida. Até a próxima. Zico, beijo, muita saúde até a para próxima. você. Feliz ano novo aí para todos. Pra gente.